Okay. Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Cleide, eu sou o responsável pelo módulo pessoal do nosso programa. E nós vamos falar um pouquinho hoje, claro, do E-Social e explicar as funcionalidades que nós colocamos dentro do sistema para atender aquilo que é cobrado de nós. Então, assim, eu não vou falar aqui de legislação, se vai ser prorrogado ou não, porque esse não é o foco. Então, nós queremos mostrar os recursos que nós colocamos, né, dentro das suas dúvidas e questionamentos, aquilo que a gente já pode estar fazendo também para melhorar. Então, vamos nos ater a como operacionalizar o nosso trabalho, né, pensando especificamente nessa primeira fase, e vamos comentar também sobre a segunda fase. E, com certeza, a gente vai ter, nós teremos outras reuniões para estar falando mais do assunto, né? Porque nós vamos ter também a nossa terceira fase, que é a parte financeira da entrega da folha, ok? Então, eu vou tentar passar por tudo que nós temos aqui e ouça atentamente. Se tiver dúvida, eu vou pedir para você anotar aí por enquanto, e aí eu abro para a gente começar a conversar. Mas eu queria pelo menos fazer uma apresentação geral daquilo que nós temos aqui, ok? Ok, vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Bom, para nós começarmos a trabalhar, tem que ficar bem claro que o E-Social hoje ele está se dividindo em 3 etapas, né? Ou no caso aqui em 3 fases, que é o que ele chama de faseamento. Então nós vamos ter a fase das tabelas iniciais ou das cargas iniciais, que especificamente dizem respeito ao empregador, né? Depois, na segunda fase, nós teremos os dados dos vínculos, com vínculo empregatício ou sem vínculo empregatício, que seriam os empregados, estagiários, sócios, né, autônomos que porventura tenha lá o RCI, então ele também entra nessa parte cadastral. E a terceira fase é onde de fato vai entrar a folha de pagamento, ok? E nesse contexto nós vamos nos ater agora a essa carga inicial. Às vezes algumas pessoas nos procuram preocupado com o quê? Tipo assim, bom, o E-Social começou agora, 1º de julho, né? Para a maioria das empresas. Apesar de que ele já está vigente, né, desde o início do ano, para aquelas empresas que têm faturamento, ou tiveram faturamento em 2016 superior a 78 milhões de reais. 78 ou 76, deu um branco aqui agora. 78. Tá. Fora isso, agora, quem é que entra? O resto. É o resto. Mas a minha empresa é MEI, vai ter que fazer, né? Vai. A minha empresa não tem movimento, não tem ninguém, eu não tenho RCI, não tem nada. Vamos ter que fazer também. Aliás, esse foi um dos questionamentos na reunião passada, tá? Se a sua empresa, a empresa que você vai prestar conta, não tem movimento, nós vamos ter que fazer essa carga inicial, tá? E depois nós vamos ter que fazer um envio do registro S1299, avisando que a empresa não terá movimento. Perfeito? Mas a carga inicial tem que existir, ela tem que acontecer. Perfeito? Bom, para que a gente possa trabalhar, você vai ter que ter instalado na sua máquina, na máquina que você vai trabalhar. Então, se você, no seu escritório, tem uma rede de computadores, esse princípio, essa configuração tem que ser para cada máquina. Perfeito? Para cada máquina. O que a gente tem que ter em mãos? Primeiramente, você tem que ter instalado lá o componente que vai nos permitir fazer a comunicação com o provedor do E-Social. Um colega comentou, eu baixei lá, mas eu não vi nada, eu não consegui interagir. Na verdade, você vai baixar e vai fazer a instalação e você não vai ver nada. Só que vai ser criada uma estrutura que nós vamos fazer uso dela aqui
no decorrer da configuração do sistema, mas é importante que ele esteja lá. E só abrindo um parênteses, falando do componente, o nosso componente, até ontem, a gente estava com a versão 1.05. E aí, o nosso fornecedor do software, desse componente, ele soltou uma versão nova e eu comecei a fazer alguns testes. Ok, mudei o meu componente aqui local para buscar mais informações e interagir melhor com vocês. Só que eu subi uma atualização ontem por volta de meio-dia e aí eu estava indo embora, o pessoal do suporte me procurou, está dando um erro aqui. Mas por quê? Porque na versão que eu coloquei ontem, eu já estava fazendo uso de alguns recursos que não estava disponível para vocês no componente que vocês baixaram. Então, eu já vou pedir para que você, tão logo tenha condições, baixe, se você atualizar o programa, já pegar de novo o componente para que isso fique correto. Tá? Bom, o que nós vamos fazer? Inicialmente, você virá dentro do módulo pessoal. Oi. Ok. Pode entrar. Vai colar na outra, paga por tudo. Você está dando toque. Vocês que mandam. Então, é importante que a gente tenha noção, ou tenha percepção, dessa questão dos componentes que nós vamos trabalhar e a configuração inicial para que, de fato, a gente comece a fazer a carga inicial dos registros, né? O que acontece? Tudo que eu vou mostrar aqui está dentro da tela do módulo pessoal. Não precisou fazer nada, ou a gente não vai pegar nada daquilo que está fora, que seria lá no gerenciador, tá? Bom, inicialmente eu virei aqui em parâmetros, você vai notar que nós temos uma opção aqui, que é o E-Social, perfeito? Quando você vier aqui, nessa tela que você está vendo, aqui os testes que vamos fazer, vai ser em cima da base aqui do sindicato. Aqui já está tudo bonitinho, mas vamos fazer aqui algumas ressalvas. O que vai acontecer com você, ou já aconteceu, porque eu sei que boa parte aqui já baixou e já está trabalhando e também está enfrentando problemas. O que eu fiz aqui, mas ainda não está disponível? Quando você, ou se você, intercâmbio, vier aqui no E-Social, nessa tela aqui, que está abrindo, que está aqui disponível, o sistema percebendo que você não baixou o componente, ou baixou e não configurou, ele vai te dar uma mensagem dizendo que o componente não está instalado. Perfeito? É isso que vai acontecer. Tá? Ok. O que nós temos que fazer? Nós viremos aqui em parâmetros, E-Social. O que eu vou mostrar, por enquanto, só está aqui no meu computador, mas agora à tarde eu vou disponibilizar. Se você vier nessa tela da configuração e vier aqui em opções, eu já deixei aqui dentro a opçãozinha para baixar o componente. Eu vou clicar, tá? Aí será carregado, ele vai abrir o nosso navegador de internet, o seu navegador padrão, vai fazer o download e quando terminar, ou seja, quando concluir, aí você vai executar a instalação desse programinha. É só ir avançando, avançando, não tem que fazer nada de especial. Ok? Eu vou dar um ok aqui. Ele está abrindo o navegador, estão vendo aqui? No meu caso aqui é o Chrome, e já está baixando o componente. Quando ele concluir, o que você vai fazer? Você vai executar como se fosse a atualização do sistema ou qualquer outro programa. Só isso. Mas quando você executar, vai ser criada uma estrutura no seu computador. Por quê? Porque nessa estrutura, a gente vai ter disponível lá os esquemas que vão nos permitir, vai permitir o nosso sistema conversar de maneira correta com aquilo que o E-Social está esperando com relação aos arquivos que são enviados. Não especificamente em relação aos dados, que aí é com a gente. Então, às vezes, assim como acontece com a nota fiscal eletrônica, para o E-Social, eles também vão mudar algumas versões, alguns critérios, e isso vai nos forçar a atualizar a componente que vai ter que atender a solicitação da equipe do E-Social. Tá? Então, isso vai ser meio que uma dinâmica, principalmente agora no início.
Então ele baixou, eu vou clicar aqui para ele abrir a telinha ou a interface, eu não vou executar porque eu já o fiz. Mas já está aqui, ó, abrir, aviso, e eu mando executar. Aí você vai dando Enter, vai avançando e vai concluir a atualização. Em um certo momento ele vai abrir uma caixinha, um bloco de notas, fecha o bloco de notas e conclua a instalação. Uma vez feita a instalação, deixa eu fechar aqui, só para você entender o contexto. Aqui é o meu ambiente de desenvolvimento, tá? Então, às vezes você vai ver umas telas um pouco diferentes aqui, mas não precisa se preocupar. Quando eu fizer a instalação, no seu computador, aqui na pasta Arquivos de Programas, beleza? Ou, às vezes, você vai ter arquivo de programa e não vai ver o que eu vou te mostrar. Porque do Windows 7 para frente, Windows 7, 8, 10... às vezes, você vai ter duas pastas arquivos de programas, tá? E às vezes você vai ter arquivo de programa e vai ter a pasta Program Files. Então, se não tiver nesse arquivo de programa, deve estar na pasta Program Files. Isso aqui é coisa de Windows. Mas aqui no nosso caso, no Drive C, na pasta arquivos de programas, ele vai criar uma segunda pasta, que é a pasta TecnoSpeed, social. Aqui dentro nós temos a pasta Arquivos. E aqui tem aquilo que eu falei agora há pouco, esquemas e os templates. Isso aqui é para atender aquilo que o E-Social está exigindo, ok? Então, por isso é importante a gente baixar o componente, porque vai ser criada essa estrutura, além da OCX que a gente vai fazer uso. Tá, por que eu mostrei isso? Vamos voltar para o sistema. Parâmetros. E-Social. Bom, o SEMA já vai trazer identificando aqui a empresa que você está trabalhando, ok? E certamente no ambiente, quando você estiver começando, vai estar pedindo para você definir o ambiente, que pode ser de produção ou de homologação. Vamos entender isso. Produção é quando você começa a fazer a transmissão em caráter oficial, ou seja, é uma ida sem volta. Mandou o primeiro em caráter de produção, sempre produção, tá? Mas nós vamos começar como homologação. Aí a gente até colocou aqui na frente para dizer que é teste. Você pode testar à vontade, quantas vezes for necessário, as informações, desde que estejam compatíveis com aquilo que o E-Social espera. Você não precisa preocupar, mas eu coloquei uma informação aqui que não é verdade. Você está testando. Pode trabalhar à vontade. Perfeito? Então, você vai definir como homologação. Para a empresa que você estiver trabalhando, o que é necessário? É necessário que nós tenhamos o certificado digital. Aí, existe uns comentários que para a empresa do Simples, ou isso ou aquilo, que não precisa ou que não vai precisar do certificado. Pensando na estrutura que nós temos aqui, com aquilo que é solicitado, nós temos que pegar as informações, colocar no formato de arquivo texto, converter para XML, ok? Depois, fazer uma assinatura, aí é que busca a informação do certificado, ou seja, assinatura com certificado digital, e por fim a gente faz a transmissão. Ou seja, se não tiver o certificado digital, não tem como assinar. E não assinando, o E-Social não vai receber. Se enviar, ele não vai receber, vai rejeitar de cara. Então, para nós aqui é pré-requisito que o certificado esteja instalado. Tá? Que certificado pode ser? O A1 ou o A3. Eu não testei com o cartãozinho lá, mas eu entendo que sim, da mesma forma, estando instalado, o SEMA já vai buscar e já vai reconhecer. Para o escritório, qual seria o certificado recomendável? Seria o A1, porque você vai ter o arquivinho já instalado, e quando é com o token, aí é aquela novela, né? E vamos imaginar que você tenha no seu departamento pessoal 2, 3 pessoas, mais pessoas trabalhando com folha, e se for através do token, aí não tem como. Você vai ter que tirar o token daqui, levar para lá e vice-versa. Com o A1, você instala em quantas máquinas forem necessárias. Volto a dizer, tudo que você configura aqui é para esta máquina. Se o meu sistema está rodando na máquina de um colega, né, num outro terminal, eu tenho que fazer essa configuração e lá eu tenho que ter também o certificado. Tudo bem? Tá.
Então ele vai trazer o certificado. O tipo de lotação, a lotação tributária, eu pensava que a lotação tinha a ver com o departamento, né, que fala de lotação onde está lotado, mas não. Essa é uma expressão utilizada pelo E-Social. Essa lotação, eu vou clicar aqui no livrinho, e ele vai trazer aqui as possibilidades, como é que eu vou qualificar a minha empresa. Esses valores, esses códigos que aqui estão, vêm do manual do E-Social, não é nada nosso. Você vai ter que achar em que empresa vai se enquadrar, em que opção vai se enquadrar a lotação de acordo com a característica da sua empresa. Na maioria dos casos, será a primeira opção. Quantas locações tem aí? 150 parece, né? Não. Vai até a 91, mas aqui salta. Vai para da 24, vai lá, deve ter no máximo, não vou nem dizer 30, menos que 30, são poucas situações. 9, 13, 14 opções, só isso, tá? São poucas. Eu não vou saber te dizer qual é a sua, você vai ter que achar aqui aquela que corresponde, perfeito? Mas, vocês vão perceber que na sua maioria seria a opção 1. Classificação de atividade econômica exercida por pessoa jurídica para fins de atribuição do Código FPAS, inclusive obras de construção civil própria, exceto, aí vem as exceções. Ok? Bom, com essa qualificação, ou seja, se você não tiver definido a lotação tributária, não vai ter como a gente prosseguir, tá? Então, o senhor vai te exigir isso aí. O senhor vai indicar para nós aqui, aí você não precisa se preocupar, a pasta onde serão guardados os arquivos que vão ser gerados para a gente começar a trabalhar, tá? É tão somente para indicar. Então, por exemplo, aqui no Área Expo, eu vou criar uma pasta chamada E-Social, e para cada empresa vai ter uma pasta com o número que identifique a empresa. Tudo bem? E por fim, aí é que eu acho que é a dúvida, né? Que são dois momentos. Você instala o componente, que vai ser criada aquela estrutura que eu mostrei agora há pouco. E aqui, para você que está começando, aqui vai estar em branco. Mas o sistema precisa saber do endereço dessa pasta. Ou seja, o que ele fala aqui? Pasta arquivos, com esquema e templates para validação local. Na verdade, se você observar, talvez aqui não está claro para você aí, mas aqui está aquele endereço nosso, C, arquivo de programa, TecnoSpeed, E-Social, a pasta arquivos. É o que me interessa. Mas vamos clicar aqui só para a gente, eu vou pesquisar de novo. Ó. Eu vou no Drive C, que eu já sei onde eu instalei. Procure arquivo de programa. Se você não achar dentro do arquivo de programa, vai em Program Files, ou arquivo de programa x86, e lá você vai achar a pasta. É necessário que isso aconteça. Arquivos de programas. Eu vou lá embaixo. Técnico. E-Social. Vou abrir. Aí, observa, o botão OK aqui, ó, não está habilitado. Quando eu clicar na pasta arquivo, arquivos, habilitou. Ok. Aí já volta com isso para cá. Só isso. O sistema precisa desse endereço para poder trabalhar. Ok? Então você define o ambiente, o certificado ele já vai mostrar automaticamente. E se não mostrar, é porque o sistema não identificou, não localizou nessa máquina o certificado já instalado. Se é o A3, antes de você começar a trabalhar, você já tem que conectá-lo, para que o Windows reconheça, disponibilize e o sistema possa apresentar e fazer uso dele aqui. Ok? A lotação tributária diz respeito às informações da empresa. A pasta, só para indicar a pasta onde a gente vai guardar alguns arquivos. E, por fim, o endereço da pasta onde está instalado o nosso ambiente do componente. Tudo bem até aqui? Aí eu vou registrar. Deixa eu voltar de novo. E-Social. Então, aqui em opções, agora à tarde já vai estar disponível para você a opçãozinha para você baixar o componente, caso seja necessário. Ah, mas eu já baixei. Mas voltando ao exemplo que eu dei agora há pouco,
o pessoal que já tem, que vai pegar a atualização, ele de novo vai ter que baixar o componente, perfeito? E atualizá-lo. Uma vez atualizado, a estrutura, a pasta é a mesma, não tem problema. Então você não precisa redefinir aqui embaixo a tal pasta arquivos. Já está pronto. Mas será necessário que você atualize. Tudo bem? Uma pergunta, toda vez que atualizar o nosso programa tem que atualizar? Não. Só quando se fizer necessário, que tanto é que desde quando nós começamos, até em função do que vamos dizer, foi uma falha minha, eu vou forçar vocês a isso. Mas, caso você atualize com a versão que seja necessário, entendeu que nós vamos ter que solicitar, o próprio senhor já vai te avisar, olha, é necessário que você atualize. No seu caso, vai acontecer, vai dar uma mensagenzinha lá, falando que ele não achou a identificação da software house, tá? É o que vocês vão perceber se você atualizar o programa e não tiver o componente novo. Só isso. É só baixar o componente. Mas o fato de você atualizar o sistema não quer dizer que você tem que baixar de novo o componente. O componente, na verdade, não vai ter essa frequência de atualizações. Mas que elas ocorrerão exatamente em função daquilo que a equipe do E-Social vai ajustando, adequando e vai implementando. Tá? Então, não é obrigatório atualizar e ter que pegar componente. Tá bom? Eu gostaria que a Lucielene nos auxiliasse aqui, dando o microfone, ficar bem compassado, porque as dúvidas que vocês têm aqui, talvez o pessoal que está assistindo vai ter também. Certo? Que a gente quer passar para o pessoal do interior, tem gente que mora a 700 quilômetros daqui, certo? Então, vamos tirar as dúvidas bem compassadas, porque nós temos tempo suficiente. Ok. Sim. Weber, problema do certificado. A empresa que não tiver certificado, com o certificado do contador, com procuração eletrônica, substitui e resolve ou não? Sim, claro. Ah, tá. Nós vamos falar nisso aqui, ainda não chegamos lá. Certo, ok, obrigado. Então, aliás, eu até vou sugerir, Lúcia, você pode sentar um pouquinho, não precisa ficar de pé, porque eu vou ter que fazer essa introdução, como eu disse agora há pouco, para que as perguntas até sejam direcionadas. Tipo a que o seu Ailon questionou aqui, com certeza eu já ia falar nela, né? Então, voltando aqui, ó, é social, certificado, procuração. Estão vendo que eu estou trazendo essa informação? Eu estou mostrando o CNPJ da própria empresa, tá? Mas vamos chegar lá. Bom, intercâmbio, do lado direito aqui de intercâmbio, nós temos o botãozinho, o acesso para a nossa tela, ou para a nossa interface do E-Social. Nessa tela, é a nossa tela de transações, eu mostro aqui em cima o número da empresa, o nome e o CNPJ. Às vezes você vai printar essa tela, vai tirar uma foto, vai mandar para a gente, até para facilitar a nossa identificação para quem vai dar o suporte ou para mim, quando essa informação chegar aqui. Tá? Na tela aqui de transação, configuração, você caiu de novo naquela mesma tela. Tudo bem? Beleza. Tá. A competência, aqui por enquanto, janeiro de 2018, janeiro de 2017, você não precisa se preocupar, porque nós vamos fazer a carga inicial. A carga inicial. O indicativo de situação, no nosso começo, é normal, né? Mas, posteriormente, vai haver casos que eu vou ter que indicar para o E-Social, que é uma extinção, fusão, cisão, né? Mas aqui você não tem que mudar nada nesse primeiro momento. Então, somente normal. Aqui indica para nós a operação que nós vamos fazer, ou que nós vamos trabalhar. Ou eu vou estar incluindo informações, incluir quer dizer que eu vou jogar as informações na base do E-Social, ou às vezes nós vamos fazer alterações, ou exclusão, ou fazer consulta daquilo que nós já mandamos, ok? Como eu configurei lá no começo que eu estou no meu ambiente de homologação, está ele aqui bem claro para você. É nosso ambiente de teste. E aqui está a data em que eu fiz essa opção, que eu configurei o sistema. No meu caso aqui, 15 de junho. Essa informação de 15 de junho é só para nosso controle mesmo, tá? Bom. Aqui, então como eu disse, nós temos 3 fases, né? A carga inicial, a trabalhista, seriam as pessoas, e a parte da folha. Nós vamos nos ater aqui à carga inicial e vamos comentar sobre a parte trabalhista. Bem,
Primeira questão. Vocês observam que nós temos aqui uma relação a ser selecionada para que seja enviada. S1000, depois vem o 1005, 1010, 1020, 1030, 1040 e 1050. Então, está em uma ordem crescente, né, de cima para baixo. Qual é a ideia? Que você transmita o 1000 na sequência, ou depois o 1005, 1010, né? Eu posso marcar todas as opções e mandar transmitir? Pode, porém não convém. Por quê? Nós vamos perceber aqui que quando você transmite uma informação, ela vai chegar lá na base de dados, lá nos computadores do E-Social, ela tem que ser guardada lá, ele vai buscar as informações que você transmitiu, no caso aqui do registro S1000, e ele começa a confrontar aquilo que nós mandamos com o que está na base de dados do E-Social. Aí ele busca na Receita, busca na Caixa, Ministério do Trabalho, ele vai trazer essas informações, vai confrontar com aquilo que você fez. Enquanto ele está fazendo isso, isso vai gastar um certo tempo. Pode ser que gaste 5 segundos. E pode ser que fique 5 minutos ou até 5 horas, por exemplo. Tá? Então ela vai ficar em processamento, enquanto não tiver uma resposta para nós. Essa resposta pode ser dizendo que foi autorizado ou que foi rejeitado. Enquanto isso, ela está em processamento. Tudo bem? Vai estar em processamento. Bem, o S1000, o que nós mandamos no S1000? Nesse ícone que está aqui à sua esquerda, se você vier com o mouse e der um clique, eu vou dizer para você que as informações é do empregador. E o que nós estamos mandando aqui? O que nós transmitimos? O CNPJ ou CPF, razão social ou nome, né? A natureza jurídica da empresa, se tem ou não a desoneração da folha, o indicativo de ponto eletrônico, o nome, o CPF e o telefone fixo do contato. Quem é esse contato? Eu vou fechar aqui, dá um certo trabalho. No cadastro da empresa, na parte pessoal, nós não temos aqui o responsável, que pode ser você, contador, pode ser o seu funcionário lá, né? Que é o encarregado do departamento pessoal. Eu vou pegar as informações deste responsável, ok? Que é o responsável pelo modo pessoal, é o responsável que está entrando lá. Não necessariamente é o contador. Tudo bem? Qualquer pessoa. O que tem que ter nesse cadastro? Que o sistema, que ele nos exige, né? Ele vai pedir para você o nome da pessoa, o CPF e o telefone. O telefone tem que estar devidamente informado. Sem o telefone, ele não aceita prosseguir. Ok? Estou fechando. Vou voltar para o intercâmbio. Pois bem, voltando aqui. Aí você às vezes vai transmitir, vai dar uma rejeição, né? Na tela aqui, então como eu te disse, se eu vier com o mouse e clicar, eu trago os dados, eu mostro, na verdade, aquilo que a gente contempla nesse primeiro momento. Caso você queira, em cima da opção que você está trabalhando aqui, se eu clicar com o botão direito do mouse, registro S1000, deseja acessar o cadastro desse registro? Sim. Ele abre para nós o quê? O cadastro da empresa. Aí você vai verificar ou confrontar a questão da natureza jurídica, o próprio KNAI que está no outro registro aqui, né? Na parte pessoal você pode verificar, ou seja, eu já abro o cadastro aqui para que você possa não ter que fechar, ir lá para fora, voltar. É só um facilitador. Mas se eu quiser fechar e buscar lá fora, pode? Pode, não vai fazer diferença. Da mesma forma, S1005, estabelecimento. Vou clicar aqui no ícone, olha, vai o KNAI, vai a alíquota do RAT, a alíquota FAP e o registro de ponto, ok? Só um minutinho. Tá, com isso, quando eu vier aqui com o botão direito do mouse, acessar, aí eu já trago diretamente. Então não vai o KNAI está na primeira tela. Até uma questão que de repente eu posso estar mostrando aqui o KNAI nessa tela para facilitar o nosso trabalho. Mas vai a alíquota do RAT, a alíquota do FAP, né? O KNAI, deixa eu voltar aqui, que eu me esqueci. Opa, não. E o registro de ponto. Na nossa reunião passada, uma senhora questionou
Marlene. Inclusive eu falei com ela ontem. Eu falei que eu tinha feito um tratamento, eu fiz, mas não foi exatamente como ela me questionou. Até a falha foi minha. No registro de ponto aqui, ó, sistema de controle de ponto. Estão vendo aqui? Tem que ser definido o sistema de controle de ponto. Nós temos aqui a opção 0, que é somente para empresas sem vínculos, pensando fazer o que? A raiz negativa. Tá? O que acontece? Se você deixar esse 0, porque a gente procurou, e a gente está procurando fazer assim, o máximo possível para não sobrecarregar você. Beleza? Tá. Na verdade, quando não adotou, quando não tem nada, para o E-Social, eu teria que mandar o código 00 e não o 01. Tá? O estabelecimento adotou o sistema manual, seria a opção 1 para o E-Social. Então, você teria que fazer uma configuração também aqui dentro, porque esses códigos aqui até então são válidos para quem? Para a raiz, não para o E-Social. Então, o que nós fizemos internamente? Eu vim aqui e fiz um ajuste para que onde for o 02, ele mande o 01. Onde for o 01, eu mando o 00 para que você não tenha que se preocupar. Já está feito isso. Só que você tem que optar por um deles. Porque essa questão aqui negativa, você não vai se preocupar com ela agora. Aliás, você nem deve, porque se colocar o 00, você vai falar que você ainda não definiu o seu ponto eletrônico. O seu controle de ponto, melhor dizendo. Perdão. Porque o 01 é não adotou o sistema porque em nenhum mês do ano base possuía mais de 10. Ah, mas ele tem 0. 0 não é mais que 10. Então você vai optar por essa opção 01. Perfeito? Se deixar o 00, ele vai falar que você não qualificou o controle de ponto. Ah, eu esqueci. Quando você mandar, o sistema vai te avisar. A gente vai avisar. Se você prosseguir, certamente ele vai rejeitar. E na rejeição a gente vai ver lá que ele vai trazer essa informação. Sim, ó, você ia fazer uma pergunta. É sobre o primeiro item, o S1000. Certo. Ali está pedindo CNPJ ou CPF. Quem Sim. eu sei, por exemplo, um dentista, um médico, não pode Não, colocar, tem que ser nesse CPF. momento ainda não. É somente para CNPJ e CPF. Se tem o SEI, vai ter que usar o quê? Eu sempre esqueço o nome lá, que é o ECPF. Ou seja, só que até o momento a Receita ainda não liberou. Por quê? Porque você vai ter que vincular ao SEI esse CPF. Porque o E-Social, ele vai aceitar ou CNPJ ou CPF. O SEI não vai. Então, por enquanto, para você que tem o SEI, você ainda não vai fazê-lo. Porque se tentar mandar pelo SEI, ele não vai localizar ou não vai identificar. Então, por exemplo, esse empregador vai ter que fazer um SPF. Um SPF, para que seja informado aqui, a gente vai vincular ele ao SEI. Você mantém o SEI normalmente. A gente vai buscar o CPF para ele poder trabalhar. Tá? Bom, continuando aqui. Na sequência, nós temos o quem? As rubricas. Né? Aqui eu mando o código, descrição, a natureza dela no E-Social, o tipo, os indicativos da Previdência para imposto de renda, FGTS e sindical. Isso aqui também eu já procurei trabalhar de maneira que a gente vai buscar a configuração que está dentro do nosso sistema e já adequar àquilo que o E-Social espera, para que você também não tenha que fazer essas qualificações. Porque a maneira como nós trabalhamos não é exatamente com os códigos ou com os valores que eles esperam. Tá? Mas internamente eu já faço esse tratamento, essa conversão para você. Ok? E se eu vier aqui, botão direito, então a rubrica, na verdade, é o nosso cadastro de eventos. Só que agora a gente tem que se corrigir, a gente vai tentar não mais falar em eventos, e sim em rubricas. Perfeito? Por que não falar em eventos? Porque para o E-Social, tudo que a gente fizer, que você transmitir, ele reconhece como eventos. Os eventos são acontecimentos. Então, eu estou transmitindo um evento S1000, é a carga inicial do empregador. Eu vou transmitir o quadro de horários, é um evento também que eu estou transmitindo para o E-Social. O empregado vai se afastar, é um evento. Né? Mandei os dados da folha, é outro evento. Aí, se a gente tem um evento aqui nosso, com os proventos e descontos, com os eventos do E-Social, vai ficar meio confuso. Então, tente se policiar, e a partir de então, a gente vai falar em rubricas.
E aqui, você nota que eu estou falando eventos / rubricas, tá? E às vezes eu vou ter que começar tirando essa palavra eventos e substituir por rubricas. Tudo bem? Tá. Já pensando aqui nas rubricas, olha só. A minha rubrica 001, que é o salário base, né, que é acredito eu que seja aqui uma rubrica que tem 99% aí das nossas bases. Ok. Para que a gente possa transmitir, você vai lembrar que você teve um trabalho, quando mudou o TRCT, né, lá no anexo 6, a gente tinha que indicar, ou tem que indicar em que quadro determinada verba vai aparecer. Então você veio aqui e fez o que a gente chama de para, ou seja, a relação da sua rubrica, do seu registro, com aquilo que o Ministério do Trabalho esperava, ou espera. Da mesma forma, aqui no cadastro, eu tenho um campinho chamado E-Social. Vocês vão notar que tudo que for relacionado ao E-Social, eu estou colocando na cor verde, para destacar mesmo, para ser sabido que está correlacionado ao E-Social. E você tem que dizer que o seu evento 1, não é o evento, que a sua rubrica 01, quando chegar na base de dados do E-Social, quem é ela? É um salário? É previdência? É imposto de renda? É uma comissão? Então, para que ele saiba o que você está mandando, nós temos que fazer essa configuração aqui. Então, vou clicar no livrinho, na nossa consulta, e aqui ele traz para nós a relação daquelas rubricas que fazem parte da configuração do E-Social. Isso aqui não é nosso. Então, por exemplo, a de código 1000 é salário, vencimento ou soldo ou subsídio, que corresponde ao salário básico contratual do empregado contratado de acordo com a CLT. Eu vou ter o descanso semanal, 1002, horas extraordinárias indenizada com banco de horas, né? Então, hora extra, mas aqui eu não estou vendo hora extra 50%, 60%, 100%. Qualquer um deles. Você vai definir o 1003, que são horas extraordinárias. Valor correspondente à hora extraordinária de trabalho, acrescidos de percentual de, no mínimo, 50%. Ou seja, se fala o mínimo, de 50% para frente, perfeito. Essa configuração, essa parametrização, ela tem que acontecer. Por quê? Porque se você esquecer de fazer a configuração aqui de uma determinada rubrica e enviar, quando chega lá, essa informação faltando, o sistema do E-Social vai rejeitar, ele vai ignorar essa informação. Beleza? Tá bom. O que eu já fiz aqui? Quando você for enviar as rubricas, eu só vou enviar aquelas que você fez o de para. Eu tenho 1000. Eu preciso configurar todas elas? Não, você não precisa. Não precisa. E se eu configurar todas? A gente manda todas. Quando você precisar, ela já está lá na base de dados. Não tem problema. Ok? Tá. Então a gente só vai mandar aquela que de fato enviou. Eu estou aqui, sim. Só um instante, que vai te passar o... Quando a gente faz a qualificação lá, fica indefinido. Só vai mudar quando eu transmitir? Quando eu faço aqui da pública, isso, sim. Ótimo. Eu vou chegar lá também. Nós vamos explicar essa questão do indefinido aí. O que ela está questionando é o seguinte. Aqui, se você observar, status, né, no E-Social. Aqui está falando que ele é ou que ele está indefinido. Ok? Esse status aqui, essa informação, eu trago para o cadastro do empregado, ou do sócio, né? Eu trago também para o cargo, assim como eu estou mostrando aqui para as rubricas. Ou seja, você vai transmitir e depois a gente vai ver aqui que você vai fazer a sincronização. Ou seja, eu transmiti, essa informação foi aceita? Supondo que sim, ele já vai trazer para cá que essa rubrica foi autorizada. Se foi autorizada, quer dizer que está tudo ok. Ou, se deu problema, que ela foi rejeitada. Como está indefinido, quer dizer que a gente não fez nada ainda. Agora, essa mudança,
para dizer se foi autorizado ou se foi rejeitado, eu só vou fazê-la de fato, nós vamos fazer de fato isso aqui, quando você estiver no seu ambiente de produção. Porque no ambiente de teste, se eu vier aqui e colocar ela como autorizada, depois essa informação eu já não vou mais transmiti-la, né? Então, mas vai ter como a gente saber no nosso teste se a rubrica que eu enviei foi autorizada ou foi rejeitada. Na parte da sincronização, que eu vou mostrar para vocês, essa informação vai ser alterada aqui, tá bom? Mas no ambiente de homologação não vai acontecer nada, mas dá para a gente perceber o que vai de fato acontecer. Então, voltando aqui, então quando eu for enviar as rubricas, eu só vou enviar aquelas que você fez a parametrização. Ok. Bom, quando você configura, e você já conhecendo a filosofia do nosso sistema, você lembra que uma vez que você cria uma rubrica, acessando a empresa 1, essa rubrica já está disponível para todas as outras empresas. Então, quando você faz essa configuração, esse de para das rubricas, né, qualificando elas para o E-Social, uma vez feito dentro de uma empresa, essa qualificação vale para todas as empresas, ok? Aí você fala, inclusive essa questão do autorizado, que foi questionado aqui, do status, olha só, você tem 10 empresas. Para as 10 empresas, eu tenho que transmitir as rubricas. Por quê? Porque você está montando, ou você está criando um ambiente para cada empresa. Então, o E-Social ele vai ver tudo separadamente. Ele não está vendo o seu escritório, ele está analisando empresas. Então, quando eu começar a trabalhar, eu vou transmitir os dados do empregador, os dados do estabelecimento, e vamos dizer, na sequência aqui, a rubrica. Ok? Então, pensando aqui na empresa A, é o Carrefour. Eu jogo o S1000, 1005 e as rubricas que vão povoar a base do Carrefour. Agora eu vou fazer o Moreirinha. Da mesma forma, eu vou mandar o 1000, o 1005 e na sequência, de novo, as rubricas. Elas são específicas daquela base. Ok? Outra questão. Você tem matriz e você tem filial. A rubrica, uma vez transmitida pela matriz, a filial, se você mandar, ele vai rejeitar. Por quê? Porque já está na base. E quando nós transmitimos, ele guarda a raiz do CNPJ para identificar essa empresa. Então, as rubricas, elas vão valer tão somente a primeira vez. Se você mandar para a primeira filial para a segunda, ele vai rejeitar. Por quê? Porque elas já estão na base. Mandei por engano, vai bagunçar? Não, ele não aceita, simplesmente ele não aceita. Chegou lá e viu que já existe, então a coisa não vai acontecer. Está claro isso para você? Se a minha empresa é matriz e filial, tá? Eu vou ter que especificar inicialmente a rubrica e os cargos, mas essa base já está pronta. Tá? Então, pensando nas filiais, você não precisa, não vou nem dizer que não deve, você não precisa transmitir de novo essas rubricas. Se transmitir, ele vai rejeitar essa transmissão. Certo? Ok. A lotação tributária. Eu mando o tipo da lotação, o FPAS e o código de terceiros. Deixa eu só voltar. Não, eu não vou voltar. Não vou. Aqui. KNAI preponderante, alíquota do RAT, alíquota FAP e o registro de ponto. Um breve comentário que, nesse segundo registro, a gente envia o KNAI. E é onde muitas rejeições estão ocorrendo. Por quê? Ele vai checar o KNAI com a alíquota do RAT e também com o FAP. Se essas alíquotas não estiverem de acordo com aquilo que está lá na base da Receita Federal, ele vai rejeitar. Entendeu? Ah, mas eu sei que está certo. Se você sabe que está certo, aquilo que está aqui registrado dentro do sistema, você então vai ter que consultar, verificar como é que a coisa está lá na Receita. Ou para que corrija essa informação lá na Receita, ou para que você, sabendo o que tem lá, você colocar aqui. Perfeito? Porque se a alíquota não estiver de acordo com aquilo que eles esperam, esse registro será rejeitado.
E aí a gente vai ficar prejudicado a sequência aqui do nosso trabalho. Tá claro isso para vocês? Bom, se não tem esse arquivo, não tem, então, esse registro aí, para mim descobrir qual que é, eu tenho que ir lá, né? Ou você fazer a consulta, né? Tem que ser sabido. Através do KNAI, você vai saber, e do próprio FPS. Ou seja, quais são as alíquotas do meu RAT e do meu FAP, né? Então, se não estiver em conformidade com aquilo que está na base da Receita Federal, não vai avançar. Eu citei aqui semana passada um exemplo de um colega que nós liberamos a ferramenta aqui, o ambiente do E-Social, acho que foi na quinta-feira, se não me engano. Na sexta ele baixou e aí ele transmitiu o S1000, quando chegou no 1005 deu rejeição exatamente por conta da alíquota. Aí sexta-feira ele não conseguiu resolver. Na segunda-feira de manhã ele já estava aqui no sindicato, né? Desesperado. Por quê? Porque não batia, não dava certo. O que aconteceu? Na nossa base de dados, aqui no nosso registro, ele tinha informado um KNAI, mas ele teve o cuidado de entrar, fazer uma consulta pelo FPS da empresa, o KNAI, e lá no FPS mostrava qual era o KNAI que tinha. Só que o KNAI que estava apresentando lá na relação do FPS dessa empresa, era o KNAI da constituição da empresa, sei lá, 15 anos atrás. Não tem mais nada a ver com o que seria hoje. E aí o senhor Derossi acessou a base, entrou na Receita e puxou o registro lá do CNPJ, né, a ficha lá do CNPJ da empresa, e lá tinha outro KNAI, ou seja, na Receita tinha o KNAI 1, no FPS tinha um outro KNAI, e aqui na nossa base, um terceiro KNAI. Então não tinha como bater, né? Aí ele percebeu, ele ficou mais tranquilo e foi embora. Depois da nossa reunião passada aqui, que foi quarta, se não me engano, na sexta-feira eu tive o cuidado de ligar para ele, até para saber o que ele fez e compartilhar com vocês. Ele falou assim, ó, eu só estou fechando a folha de junho, eu já praticamente entreguei o escritório para um outro colega e eu estou desistindo da profissão. É sério. E eu fiquei até sem ação. Ele falou, inclusive, eu já estou com o médico agendado para agora à tarde. Mas ele é assim, ele é um cara elétrico e, sabe, ele falou que ele não ia dar conta, ele já não estava pegando clientes novos, com medo do E-Social. Ele falou, ó, eu estou abrindo mão de uma renda de R$9.000, ele vai pegar uns R$1.000 por mês lá, que é para pagar a parcela do carro dele. E ele, então assim, eu estou comentando com vocês porque eu sei que é muita responsabilidade para nós, né? Uma mudança de paradigma, a verdade é essa. Porque, na verdade, tudo que está aqui é o que a gente já faz, é sabido. Só que agora tem que seguir à risca aquilo que de fato a lei manda, né? Se deixar para depois, isso vai ter consequências, né? Serão multas e tudo mais. Nesse contexto de multa, deixa eu fazer outro comentário. Na primeira etapa, empresas com faturamento superior a 78 milhões. Um colega nosso entendeu que ele não estava obrigado. E aí, agora em junho, mês de junho, alguém da Receita Federal teve o cuidado de ligar para esse contador e dizer para ele que até então eles não tinham visto na base deles nenhum registro de transmissão do E-Social. O pessoal está aqui, né? Então, assim, não é normal, mas eles estão tendo esse zelo, a Receita e todo mundo aí. E aí pediu para que ele começasse a enviar. Foi quando ele nos procurou, ele não sabia da obrigatoriedade dele, e aí a gente começou, até nós já estamos trabalhando nessa questão com ele. E aí ele já pediu também para que esse mesmo contador fizesse um e-mail, uma carta, justificando lá por que ele não entregou e tal e coisa, porque ele já ia encaminhar isso para Brasília. Mas assim, para justificar até mesmo o próprio atraso. O que a gente está vendo aí em alguns comunicados? Alguns boatos, vamos falar assim, não é comunicado nem boato, mas o que a gente tem acompanhado é que a intenção inicial agora não é multar ninguém, porque está todo mundo batendo cabeça, os próprios softwares, eu vou falar por nós aqui, né? Há uns 15 dias atrás, um colega que era usuário nosso, passou para um outro sistema, né? Aí ele queria saber como é que estava aqui o nosso ambiente. E eu falei que estava caminhando. Ele falou, olha, aqui também a gente está caminhando, mas
houve um problema aqui no sistema com a carga inicial nossa, que foi errado, e agora eles estão tendo um trabalho para fazer esses ajustes daquilo que foi errado inicialmente. Né? É um concorrente de porte nosso aqui. Aí, eu não sei se de fato foi falha do sistema ou do próprio usuário. Então, assim, o trabalho vai acontecer para todo mundo, tá? Independente do aplicativo. Esse rapaz que eu comentei que já mudou, já vendeu o escritório, entregou praticamente, ele até chegou e falou, não, eu já vou mudar de sistema porque aqui vocês não estão me ajudando. Então, ele já reclamou do suporte e tal, mas no final a gente percebeu que ele tinha 3 situações de KNAI, né? Independente do sistema, não tem sistema que resolva esse tipo de situação. O pessoal vai ter que sair, vai ter que ir na Receita, seja lá o que for, né? Infelizmente, ok? Então, a Receita também teve esse cuidado com o colega de ligar e avisar que ele não havia entregado as informações iniciais. E a gente começou a fazer isso aí de fato, ok? Cita o nome desse, não sei quem é ele, cita o nome dele, que é uma pessoa muito prestativa. Não, a pessoa da Receita que teve o cuidado lá, acho que é o Marcelo Matsuda, tá? Eu não o conheço, mas super atencioso, segundo o nosso usuário, e foi muito cordial com o contador. Ok. Bom, voltando aqui no nosso ambiente, então você tem a competência, a referência, o indicativo da situação, né? Se nós vamos estar incluindo. E aqui eu mostro para você se o sistema conseguiu identificar o certificado digital, ok? Se ele identificou o certificado digital. O componente de comunicação, se ele está aqui configurado, está ok. Supondo que não esteja ok, vai estar com 2 interrogações. Isso é para chamar a sua atenção, porque isso aqui é pré-requisito para a gente dar sequência no trabalho. E a anotação tributária, ok? Se eu vier de novo, configuração, né? Achou o certificado, por isso que eu estou mostrando ok aqui em cima. O componente foi instalado e já foi configurado aqui, por isso o ok do componente. E a lotação tributária, por isso que eu dei ok aqui. Se tiver faltando alguma dessas informações, a gente não pode prosseguir, ok? Bem, como foi questionado aqui, vamos voltar aqui no cadastro do nosso empregador. Botão direito, sim, pessoal. Pessoal, tá. Olha só, aqui na parte pessoal, eu já vou aproveitar, eu vou colocar aqui dentro dessa tela também o KNAI. Acho que vai facilitar para nós, é importante você ver isso aqui. Mas olha só, aqui à direita do responsável, está lá, social, certificado, /procuração. Quem pode transmitir? Claro, a própria empresa, mas se você tem a procuração na Receita Federal para essa finalidade, você vai informar ou o CNPJ do seu escritório ou o seu CPF, que você já tem o certificado, e vai fazer a transmissão. Então, você virá aqui e você vai preencher com o CNPJ ou CPF que está relacionado à procuração para essa empresa. Perfeito? Quando ele for buscar o certificado, uma vez informado isso aqui, ele busca o certificado seu e não o da empresa. Está claro para vocês? Então, não tão somente o CNPJ, mas também para o CPF. Tá? Então, é aqui que você vai informar. Se você esqueceu, tipo assim, eu não tenho o certificado da empresa aqui e eu tenho a procuração. O que vai acontecer? O certificado aqui vai estar com interrogação. Lembrando que se você vier em configuração, está aqui também a mesma informação. Ó, certificado, procuração. Estão vendo? Informou aqui, vai aparecer lá da mesma forma. Em qualquer lugar que você informar e registrar, essa informação fica guardada. Cleide, gostaria de repetir isso aí, porque o que há de pergunta a respeito disso é brincadeira, viu? Repete, para o pessoal escutar de novo. Repete de novo, por favor. Sim. Se a empresa, se você que é o responsável pela transmissão, né, tem a procuração, que é registrada onde? Na Receita, com essa finalidade, tá? Porque às vezes você vai lá e registra com outras finalidades, que sinceramente eu não tenho essa experiência, mas uma vez registrado lá com a procuração, você consegue transmitir. Pois não, pode perguntar. A procuração, aquela anterior, serve para o social?
A procuração anterior, qual anterior? A da Receita Federal? É da Receita Federal, sim. Aquela, ou tem que fazer uma específica para o E-Social? Na verdade, nessa procuração, eu quero acreditar que você já especificou lá que, entre outras coisas, você deve poder estar transmitindo alguma informação para a própria Receita. Eu quero acreditar que sim. Oi? Obrigado. Se de fato tem que ter você tem que ir lá e fazer só, eu não sei de especificar se é tão somente para o E-Social. Eu quero crer que não, por quê? Vou falar por quê. Na nossa primeira semana, atrás, quando a gente liberou, para mim, no meu entendimento, era tão somente a procuração por CNPJ. Então, até que eu não aceitava você informar aqui um CPF. E aí o usuário ligou e falou, olha, mas eu sou o responsável, eu tenho a CPF. Eu entendi que não poderia, mas eu fui atrás e de fato pode. Tanto é que a gente mudou aqui para aceitar o CPF. Então, para quem começou agora há pouco, aí ele mudou, atualizou o programa, colocou o CPF e deu certo. Ou seja, ele não teve que ir lá e falar que era especificamente para o E-Social. Então, eu quero crer que aquilo que você já tem hoje, com certeza vai servir, tá? Mas é o tipo de coisa que logo você já vai poder testar hoje, amanhã, supondo que não dê certo, a gente vai procurar a Receita para estar atendendo isso aí. Cleibe, oi. Mas a dúvida do colega é o seguinte, quando a gente vai na Receita Federal e marca lá todos os serviços, a procuração anterior não tinha o serviço do E-Social, entendeu? Sim, é isso que eu estou comentando. O que aconteceu há 10 dias atrás, eu quero acreditar que o nosso usuário também não falou do E-Social. Aí ele começou, mas como não aceitou o CPF dele, por uma trava nossa aqui, eu permitia para o CPF e ele conseguiu transmitir. Então, eu acredito que sim, que vai dar certo. Mas a gente vai tirar a prova dos 9, com você fazendo aí na sua homologação, se você é o responsável, você vai colocar o CPF e no primeiro registro ele já vai especificar. Porque a mensagem da rejeição é bem clara. Vocês vão ver lá quando a gente rejeita, tá? Sim. Tem contador que está correndo de fazer procuração eletrônica. Ele exige que o cliente faça um certificado A1, porque ele coloca na máquina dele. Perfeito. Aí ele fala assim, não, eu não quero fazer nada no meu certificado, quero fazer só no certificado do cliente. Assim, no meu entendimento, a responsabilidade é a mesma. Tanto você com o certificado do cliente, quanto com a procuração eletrônica. Porque quem está transmitindo é o contador. Estou certo ou estou errado? Está certo. Até porque lembra que ele pede quem é o responsável. Lembra o responsável? Seja o seu funcionário, seja você é o responsável. Alguém é responsável. O fato de ser... E outra, você tem a procuração para transmitir, mas você está transmitindo informações de quem? Da empresa X. Ou seja, no final ela que tem que responder. Tá? Se alguém for penalizado, é a empresa. Não é você, contador. Claro que você é solidário, aí você vai brigar lá com o seu cliente, né? Num bom sentido. Tá bom? Ô Cleibe, gostaria que aquele que quiser levante o braço, que eu vou orientando aqui, tá? Colega lá atrás. Cleiton. Oi. No caso, nós trabalhamos com empresa. Aí eu tenho certificado, por exemplo, da matriz e várias filiais que não tem movimento, eu não tenho certificado delas. Aí hoje no CFIP, quando eu vou mexer com elas, mandar algum CFIP sem movimento, eu coloco, eu uso o certificado da matriz. Sim. Aí vai poder fazer isso aí também? O que acontece? Nesse caso aqui, o certificado, ele vai olhar para a raiz. Então, se você tem lá o certificado da matriz, ele vai atender a todas as filiais. Tá? Como eu disse lá anteriormente, por exemplo, mandei a rubrica pela matriz. Eu vou mandar agora os dados de novo do meu empregador, do estabelecimento que diz respeito à filial. Então, ele olha para o certificado da matriz. Ou, no seu caso, se você for o responsável, para o seu CPF. Tá? Então, tão somente um certificado já vai atender para a matriz e para as filiais. Tá bom? Cleibe. Sim. Parece-me, até eu acredito que seja o Arnon que tem essa informação. Que um fiscal teve no escritório, não sei se é dele ou de algum amigo, e ele fez um questionamento, por que tantos certificados digitais no escritório? Arnon, foi você que falou isso? Só eu até ia alertar sobre isso. Ok.
salvo memória, e eu não estou equivocado, numa terça, não sei reportar quando, mas numa terça-feira, o Everaldo estava presente, a gente estava, foi ventilado essa questão, que em uma fiscalização, um colega nosso foi, eu não sei se ele chegou a ser autuado, mas ele foi indagado e foi exposto para ele que ele não poderia ter aqueles certificados. Por quê? Entendo eu, à luz da legislação, está correto. Eu, como contador, respondo solidariamente. Automaticamente, ao utilizar, vou falar aqui à luz da legislação, depois eu vou à prática. À luz da legislação, eu estou usando, para mim ficar respaldado, eu tenho que fazer a procuração. Eu respondo solidariamente. Se eu estou utilizando a assinatura digital de alguém, que seja para ele mesmo, mas eu não estou autorizado. Por quê? Para ser autorizado, eu tenho que ter a procuração. E outra, agora a prática. Outra, você vai ter aquele monte de certificado ali. E o certificado A1 vence todo ano. Controlar essa data, meus colegas, e a procuração é por 5 anos. É melhor controlar durante 5 anos do que 1 ano, né, colegas? A luz da... E vamos até por quê? Agora mesmo eu saí e recebi uma ligação. Hoje, nós, ao enviarmos, não adianta você falar que foi o fulano, por quê? Hoje é registrado o IP da sua máquina. E hoje, a localização, quando você envia, eu me esqueci o nome agora, fica registrado a localização do envio. Eu estou passando por um processo desse, nós estamos conseguindo arrolar num processo o escritório de advocacia do advogado, porque o advogado fez o documento e na criptografia identificou o IP e a localização dele. A operadora informou a localização e o IP, configurou, vai ser rolada a formação de quadrilha. Então, os colegas entendam aí o nível que estamos falando e tratando, hein? O trem está... o nome exato, agora eu me esqueci, entendeu? Mas é a localização ali, ó, fica tudo localizado hoje. Ok. Mas assim, agora eu vou falar aqui como um técnico, né? O recomendável, ou o ideal, realmente até mais prático, você ter a procuração. Mas eu estou com o A1 lá, posso começar a trabalhar? Tá? Assim, se você vai ser fiscalizado, penalizado, mas nesse primeiro momento, transmita sem nenhum... eu fiz a homologação, os testes com meu A1, mas eu vou providenciar a procuração para depois fazer com o meu CPF ou o CNPJ do meu escritório. Vai ter problema? Não. Não tem problema, tá? Então pode começar assim, sem essa preocupação inicial, ou esse zelo inicial. Tudo bem? Bom, vamos voltar aqui. Então, intercâmbio é social. Eu estou passando aqui, a gente conversando, porque o fato da transmissão aqui em si não é complicado, você vai perceber logo, logo. A minha relação, lotação tributária... Então, só falando que é o FPAS e o código de terceiros, tá? O cadastro de cargos, aqui eu dou a opção de você pegar os cargos, ele vai pegar todos os cargos. Somente aqueles que foram utilizados para o cadastro dos empregados nessa empresa. Então, vamos dizer, você tem um universo aqui de 2.000 cargos. Para a empresa que eu estou trabalhando, eu utilizei 200 cargos, vamos pensar assim. Então, ele vai transmitir exatamente esses 200 cargos. Porque quando você faz a carga aqui e manda, se você falar tão somente o 1.030 cargos e não pedir para filtrar os da empresa, eu tenho que mandar todo mundo. Tá? E você não precisa, mas lá no cargos eu tenho que fazer esse para atender alguma coisa do E-Social? Não, não precisa. O que ele valida, o que ele critica especificamente é o CBO. Então eu não preciso te pedir nada, porque o que ele nos pede a gente já tem aqui. Sim, Arnon, pode falar. Ô, Kleber, alguém me indagou após aquela
reunião de quarta passada, e eu até te indagar, mas no momento oportuno, agora está na hora, na reunião nossa do comitê, e isso aí não teria como já ser você criar, na hora que eu mandar, assim, eu não sei a formatação pelo nosso programa. Pode falar. A hora que eu ir lá e mandar enviar, o próprio programa classificar, eu vou mandar agora o S1000, depois eu vou enviar o S5000, não precisar da gente fazer essa cronologia manual, ela ser automática. Após receber um autorizado, ela não teria uma ferramenta que criaria essa situação para a gente? Sim, eu falo, eu quero enviar o... Você está me entendendo? Estou quero entendendo. enviar o E-Social. Ele envia o 1000, depois o 1005. Ser uma sistemática automática. Não, é possível sim, só que nós vamos ter que trabalhar nisso aí, né? Então... É complexo. Não vou dizer que é complexo. Nós vamos ter que fazer algo nesse sentido. É possível? Sim, é possível. O que está falando é mais ou menos o seguinte. Eu vou colocar aqui em modo de produção, né? Na verdade, a gente vai ter o que a gente chama de um serviço que vai estar rodando ou sendo executado em paralelo. Perfeito? Esqueça o programa aqui. A ideia qual que é, dentro do que ele está falando? A gente vai ter um ambiente de trabalho onde ele vai ficar monitorando essas informações no banco de dados de cada empresa, vai ver lá que você está em modo de produção, mas até agora não mandou nada. Então ele vai mandar, ou ele vai enviar sozinho o 1000, né? E vai verificar depois se ele foi autorizado. Supondo que foi autorizado, na sequência o próprio sistema vai mandar o 1005, não é assim? Aí autorizou, ele vai acompanhar essa evolução. Claro que se tiver algum erro, ou seja, se rejeitou, essa interface que o Arnon está falando aqui, que está sugerindo, ela vai ter que apontar que tem pendências para você resolver, para ele prosseguir com o trabalho. Dá para fazer e nós... faria uma pré-análise. Nós vamos trabalhar com isso aí sim, mas nesse primeiro momento, não. Eu tenho que fazer esse arroz com feijão aqui, para que a gente possa atender nesse primeiro momento, e até para a gente entender também. Porque às vezes a coisa vai acontecer tão automaticamente que você não vai entender a filosofia. E às vezes, bota na mão, na massa, igual nós vamos fazer aqui, estamos fazendo, fica mais palpável até mesmo para quando você tiver uma ferramenta dessa, entender melhor aquilo que está acontecendo e aquilo que de fato é necessário para o bom funcionamento. Tá? Mas é possível sim. Ô Kleber, então pelo menos nesse primeiro momento, esse aí que você está colocando, ele seria mais fácil de fazer automático já, só os que são os eventos, a rúbrica utilizada? Na verdade... Não precisar de clicar nesse... Poderia. O critério que eu assumi aqui é que eu só vou enviar, não as utilizadas por essa empresa, mas aquelas que foram feitos esse de par aqui. Se tem a qualificação, eu transmito, certo? Poderia pegar tão somente da empresa? Podemos também, podemos, tá? Mas assim, qualquer nova situação, e nós vamos ter que tratar isso aqui dentro do sistema, você vai ter uma rubrica nova, e às vezes essa rubrica não foi feita a configuração dela, aí eu já não vou poder deixar você usar ela lá no movimento do empregado. Por quê? Porque se ela não está configurada, quando você for transmitir a folha, aquela rubrica não está na base social e vai ser rejeitado. Tá? Mas dá para a gente colocar também a opção aqui das rubricas, apenas aquelas que foram utilizadas lá, dá para fazer sim. Tá? É possível sim, sem nenhum problema. Entra de novo na cadastro de funções, por favor. Função? De cargos. Cargos. Não sei se você já explicou aí, mas o que quer dizer esse indefinido aí? Aqui, ó, vamos lá, vamos falar de novo. O status do E-Social para o cargo, o status do E-Social para a rubrica, aqui eu não trouxe, deixa eu pegar aqui. Se você vier, estou no cadastro empregado, certo? É social. Está vendo aqui que também tem o status? Então, para cargo, rubrica e o empregado, eu vou dizer se esse empregado ou se esse registro foi autorizado, ou seja, se ele está ok lá na base do E-Social, ou se ele foi rejeitado. Se está rejeitado, né? Até porque,
Vamos voltar aqui. Vamos na rubrica. Vou fazer a consulta, tá bom? Isso aqui é novo, ó. Estão vendo aqui? É novo. Essa coluna status também ela é nova. Ou seja, quem já foi... Eu quero ver aqueles que foram parametrizados. Quantos que eu parametrizei nessa base de dados? Só 3. Quando falo parametrizado é isso aqui, ó. A coluna é social. Perfeito? Aí eu quero ver aqueles que já foram autorizados. Nenhum foi autorizado. Mas essa regra do autorizado vai valer quando você estiver no modo de produção. Aí você fala, mas espera aí, eu transmiti para o E-Social as rubricas lá do Carrefour. Todas foram autorizadas. Agora eu vou fazer do Moreirinha. Se você acessar a tela de consulta de rubricas, na base do Moreirinha, aqui vai ter alguém autorizado? O cadastro, a tabela de eventos, ela é uma só. Só que ele analisa se aquela rubrica foi autorizada para aquela empresa. Perfeito? Como eu disse anteriormente, você tem que transmitir as rubricas para cada uma das empresas. Perfeito? É um processo repetitivo. Por quê? Porque eu não estou montando essa base de dados lá na plataforma do E-Social. Ok? Explicou? Então, onde você vê esse status, é só para a gente analisar. Olha aqui, ó. Deixa eu acessar uma outra base. Aqui. Então, isso aí, na verdade, é porque toda empresa tem que ser... Todas as empresas que você trabalha, CNPJ ou CPF, a rubrica tem que ser transmitida para cada uma delas. É isso que eu quero falar, porque na verdade eu creio assim, que igual o exemplo aí, você está o salário base, o salário fixo está 001. Tem Isso. empresa que cadastra com 05, lá no E-Social parece que está com 1000. Então esse cadastro ele tem que ter feito para toda a empresa, porque às vezes eu creio que a maioria aí fez de forma errada ou não está todo complexo, todo completo o cadastro, é isso, né? O cadastro, você fala das rubricas. Das rubricas. Sim, sim. Aí tem que ser feito empresa a empresa separadamente. E também fazer a correção de todo o cadastro na folha de um funcionário, que às vezes não está completo. Exatamente. Então, assim, vamos só repetir. A carga inicial, esse diparo, uma vez feito, vale para qualquer empresa. Está feito. Agora é o seguinte, a carga inicial, certo? Essa nossa primeira fase, que começou no dia 1º de julho, oficialmente, você já pode entregar em caráter de produção. Essa primeira fase, ela vai até quando? Até 31 de... Você tem até o dia 31 de agosto para transmitir em caráter de produção, ou seja, oficial, essas informações para cada empresa. As rubricas, os cargos, porque é o seguinte, transmitir completinho do Carrefour, beleza? Quando eu for fazer o Moreirinha, eu só mando o 1000 e o 1005. Eu transmiti para o E-Social as rubricas que eu vou usar para o Moreirinha? Não. Eu transmiti os cargos que eu vou usar lá para o Moreirinha? Não. Quando você mandar, se é que assim pudesse, né, o cadastro do empregado, o empregado ele vai querer ver o cargo. O cargo não está na base do Moreirinha. Você fez primeiro para quem? Para o Carrefour. Então, para cada cliente que você tem, esse trabalho tem que ser repetido. Essa carga inicial, ela vale individualmente. Falei no começo. Essa carga não é para o seu escritório, é para a empresa. Perfeito? Então, até que ele pede aqui o certificado, inicialmente, né, é do empregador. As informações que vão é a raiz do CNPJ do empregador. Não interessa se é só matriz ou matriz e filiais. Perfeito? E você está vendo que você tem que fazer essa carga. Para a matriz, transmitir, a filial eu preciso ou eu devo mandar rubricas e cargos? Não, não precisa. Por quê? Porque você já alimentou a base daquela raiz de CNPJ. Ok? Mas para cada empresa, você tem que fazer essa transmissão. Você tem que montar essa estrutura, porque o E-Social olha para o CNPJ da sua empresa. E lá tem que estar tudo. Ok? Um novo evento, não tem que fazer essa. Aí sim, vai entrar mais ou menos o que o Arnon comentou e sugeriu, né? O programa vai perceber que você tem uma rubrica que não foi utilizada, que não foi carregada, ou seja, não foi autorizada. Eu vou cobrar isso de você para que a gente possa mandar.
Sim. Primeiro passo. Quando você apresentou por homologação, e eu for para a produção, sim, é necessário fazer tudo de novo? Ótimo, boa pergunta, Everaldo. Antes desse aí, eu estou homologando, eu fiz por isso aí. Agora, quando eu entreguei da produção e eu vou criar qualquer evento, eu não posso usar mais homologação. E tem produção. Foi o que eu falei no começo. Uma vez produção sempre. Tá? Não, você não volta. Eu vou agora fazer uns testes aqui em outra situação. Não pode mais. Você vai poder testar agora, vamos dizer assim, até o dia 30 de agosto. Aí você fala assim, eu vou ter homologação para a segunda fase? Não. Você vai testar agora, a gente vai começar com a carga inicial, depois com os empregados e com a folha, mais uma vez em caráter de produção, aí é só produção. Ok? Quer dizer o seguinte, pessoal, que a homologação vai acabar. Sim. Só vai haver a homologação se for uma firma nova. Isso, exatamente. Certo? Se não for firma nova, não tem mais homologação. A partir do momento que se apresentou essa primeira fase, é só produção. Mesmo que eu passe para a fase do empregado, é produção, não tem uma homologação, tá? Olha só, eu estou acessando uma base aqui, que é a base do contador que eu falei para vocês que o responsável da Receita ligou para ele, tá? Eu estou com a base dele aqui. Então, respondendo aí o questionamento do Robson, por exemplo, olha só, aqui não foi planejado, mas está aqui o Everaldo Alexandre Pereira, ok? Essa pessoa, ela foi o quê? Está aqui, ó. Está autorizado. Autorizado. A Cristiane não tem nada, autorizado, estão vendo aqui? Deixa eu só... Oi. Esse aqui não entrou porque ele foi demitido lá em 2017, estão percebendo? Oi. No cadastro desse sócio, vamos lá. Vamos lá. É verdade que nós não podemos colocar ele como administrador se ele não tiver curso superior? Olha, eu não sei se ele vai rejeitar, esse é o comentário que eu ouvi, né? Se ela está questionando a questão, informar que ele é administrador, sem que de fato na escolaridade dele tenha curso superior. Sinceramente eu não sei. Se não está passando, né? Tem que colocar como comerciante, viu? Né? Vocês estão entendendo? O que ela está questionando é o seguinte: se lá no cargo eu falar que ele é um administrador, tiver o CBO de administrador, porém ele não tem curso superior, que é a escolaridade, o que o E-Social faz? Ele rejeita. É o que eu estou falando. Ele critica o maior número possível de informações, ou seja, qualquer conflito ele vai estar questionando. Coisa que até então para nós não era preocupante. Tá? Cleide, pessoal, isso é uma guerra, porque no novo Código Civil, os contratos eles colocam como administrador. Não é assim? Então, é o seguinte, é uma briga com o Conselho de Administração que eles queriam que todos aqueles que tivessem contrato, ele teria que estar registrado no CRA. Então, isso é uma briga, certo? Agora, acontece que eles estão fazendo isso, não. Mas eu acho que é ilegal, porque lá no contrato ele está como administrador, ele não poderia fugir disso, certo? Então, é uma coisa que pode brigar, mas se eles estão aceitando mudar, vocês vão prestar uma declaração que não é verdadeira, porque na realidade, lá no contrato ele é administrador. A sócio administrador, na maioria. Inclusive no QSA, quando a gente preenche, né? Isso. E no Estado também. Tá, olha só, deixa eu só complementar aqui. Mas eu queria só pode falar. Uma informação que não ficou passada, mas me parece que da outra passada você falou. Quando a gente faz uma homologação e passa para produção, não quer dizer que a gente vai perder tudo, mas a gente tem que fazer toda a informação novamente, né? Enquanto nós estamos homologando, você está testando, tá? Está fazendo teste. Uma vez que você testou, trabalhou, vou começar o modo de produção, tudo aquilo que você mandou em caráter de teste, ele vai esquecer e ele olha agora para o que você está fazendo em modo de produção. Se ele vai, eu até acho que na hora que ele receber o
primeiro evento em caráter de produção, ele já deve limpar a base de dados na parte de teste lá, tá? Então, assim, o que eu mandar em homologação, você não precisa preocupar que ele, no momento certo, ele vai limpar essa base de dados. Sim, Arno. Ô, Veraldo. A produção é o para valer. Exatamente. Ô, Kleber, essa questão de administrador aí, como ele faz aquelas consultas, viu, Veraldo? Tem nada a ver com CRA, com CRA, não. É um conflito entre o CBO e o grau de instrução. Isso. Eu tenho esse problema lá, tive maior discussão numa empresa, porque os caras queriam que um cara, como ele era técnico prático, lançar ele como técnico sem ter o estudo, entendeu? Aí é um conflito entre o CBO e o grau de instrução, que não aceita. Exatamente. É a qualificação, não é nada desse problemática aí, não. Eu já vou dar um segundo exemplo. Eu falo que o cargo dele é de médico. Perfeito? Está lá o CBO de médico. Aí eu falo que ele só tem o segundo grau. Vocês estão entendendo? Então, assim, esses conflitos você vai ter que corrigir. Ou ele não é médico, ou ele tem curso superior. Tá? Porque eu não me lembro se é no CAGED, já tem uma crítica nesse sentido. Ele já verifica essa situação. Então, independente da classe, do conselho, o E-Social, ele vai olhar tudo isso. Tá? Ele olha isso. Ah, sim. Acontece que, o empregado e o empregador, eu vou só, estou me antecipando aqui, mas aqui nós temos vínculo de admissão e sem vínculo, certo? O sem vínculo seria sócio, autônomo. Essa informação, dizendo quem é ele, ela vai entrar aqui também na parte de quem não tem vínculo. Mas não vamos entrar nesse mérito agora. Vamos focar na parte inicial. Por fim, eu tenho aqui funções. Deixa eu voltar no cadastro de empregados ou de profissionais. Então, respondendo o questionamento lá do Robson, né? Essa questão do status, aqui, essa Letícia, ela foi rejeitada. Quem é Letícia? Ela é uma estagiária. No nosso sistema, a gente não tinha até então informações que atendessem o que o E-Social espera de nós. O que ele espera? Ele espera que você informe qual é a identificação desse estágio, se é um estágio a nível superior ou não, qual a escola ou qual a entidade onde ele estuda, ou seja, a faculdade, aí precisa saber qual é a faculdade, CNPJ, razão social, tem que ser informado isso tudo aqui para o estagiário nessa carga ou nesse cadastro. Tem que falar qual é a empresa que está fazendo esse processo de encaminhar o estagiário para a empresa, por exemplo, o IEL, seria um caso, né, se é que ele é o intermediador, e as informações do próprio contrato do estagiário. Aqui, movimentação, registro, estágio. Isso aqui nós não tínhamos até 10 dias atrás, tá? Eu tive que criar isso aqui exatamente para atender essa demanda. Ou seja, para o estágio, quem é a pessoa, qual a instituição de ensino, aí se não tem, você vai ter que cadastrá-la, qual é o agente que faz a integração entre a instituição e o empregador, né? Quando está iniciando esse estágio, que seria a data de admissão, e você tem que definir uma data prevista para terminar esse estágio. Ele não é... Como é que fala lá? Ele não é indefinido, né? O valor da bolsa, o valor mensal, e a natureza dele, se ele é obrigatório ou não obrigatório. O ensino dele, o nível dessa pessoa é fundamental, médio, estão vendo aqui? Número de apólice de seguro, que parece que tem uma recomendação que para quem é estagiário, a empresa faça um apólice de seguro. Isso aqui quem está pedindo é o E-Social. A área de atuação, e precisa ser sabido também quem é a pessoa responsável por supervisionar esse estágio. Aí você vai ter que informar o CPF e o nome da pessoa. Pode ser uma pessoa da faculdade, da sua própria empresa, mas tem que ter essa pessoa que supervisiona o estágio. Então ele quer tudo isso. Essas informações a gente vai fazer uma carga dela para o estagiário. Ok?
Oi. Ainda sobre a questão da homologação e produção, só para a gente fechar o raciocínio aqui. Sim. Surgiu uma dúvida assim, você está lá no mês de junho, competência júnior, você fez a homologação, depois você fez a produção, ela não é por competência esse fechamento. Uma vez que você fez o fechamento de produção, acabou. Aí é isso mesmo. É isso mesmo, acabou. Aí acabou, você não faz produção mais. Não interessa. O meu primeiro S1000 que eu enviar em caráter de produção, não interessa a competência. Você pode estar lá em janeiro de 1500 ou 31 de dezembro de 2020. Chega a informação que entrou um registro de produção. Acabou. Ele sela aquilo ali e não olha para mais nada. Só entra ali agora informações em caráter de produção. Como foi falado aqui no exemplo, você pode até ter uma empresa com essa finalidade de fazer alguns testes, mas principalmente empresas novas que foram constituídas, tá? Que foram constituídas. Então, assim, e vai acontecer também de você estar trabalhando hoje, uma empresa vai bater na sua porta e vai te oferecer para você fazer a contabilidade, fazer a folha. Só que ele já trabalhou ou ele já mandou alguma coisa em outro sistema. A gente vai ter que ter esse cuidado, porque já existe toda uma estrutura montada. E agora a gente vai ter que alimentar de cá. Então, utilizaram-se algumas rubricas com outro sistema. Às vezes até um colega que usa o nosso sistema. Mas as rubricas que ele utiliza aqui não são as mesmas que você utiliza no seu. Às vezes a classificação que você deu para uma não é a mesma que ele deu para outra, né? Então, vai ter que ter esse trabalho de também alimentar essas informações, tá? Certo. Por que então o programa já não faz essas rubricas de acordo com os códigos do E-Social? Porque nessa questão, a gente não pode, tipo aqui, o programa ou nós não vamos tomar essa decisão. E como eu disse, aquilo que é possível, nós já estamos qualificando para que você não faça. Mas se você observar, na maioria dos aplicativos, essas informações, você é que deve qualificá-las. Poderia. Mas aí teria que ter alguém por trás, ou não, né? Ou se a gente também errar, eu erro para os 150 que estão aqui, né? Então, nesse momento, não, nós não fazemos. É você que deve qualificá-lo. Pode ser feito? Pode, mas aí já é questão de quem coordena para tomar essa decisão e a gente mudar esses critérios. E tá? se precisar de fazer alguma mudança, por exemplo, a empresa mudou o KENAI, mudou alguma coisa, sim. Como é que vai ser essa produção de novo? O que vai acontecer? Nós vamos fazer o que a gente chama de alteração. Essas informações que são pertinentes a sofrerem alteração, como foi sugerido, o sistema vai ter que perceber que você alterou, você vai indicar que alterou, a partir de que data, tipo, deixa eu voltar no cadastro da empresa, vamos pensar aqui no KINAI, perfeito? Então, a partir de quando? De 31 de agosto eu mudei o KINAI. O programa vai ter que perceber que você está em agosto e que o KINAI foi modificado. Nós vamos sugerir que você faça de novo uma transmissão para fazer a alteração, por exemplo, do KINAI. E esse questionamento vale, por exemplo, o empregado. Mudou alguma regra, mudou o salário, mudou a função, né? Então, a gente vai ter que estar implementando essas alterações. E no caso de empresa inativa, suspensa, vai ter que fazer essa produção também? Vai, nós vamos chegar lá, vou falar isso aqui agora, tá? Então você vai poder fazer o que a gente chama de alterações. E eu vou disponibilizar aquilo que é passível de ser alterado ou que teve alteração e você vai ter que transmitir. Bom, olha só. Faltam 13 minutos para as 10. 10 horas é o cafezinho, né? Mais ou menos 10 horas. E aqui nós temos o S1000, 1005 e o 1020, perfeito? Essas três situações. Rubricas, cargos, funções, quadro de horário. Vamos pensar que a empresa não tem folha, não vai fazer nada, não paga nada para ninguém, inclusive para o sócio lá. Se legalmente pode ou não pode, eu não entro no mérito, tá? Mas eu quero acreditar que sim. Às vezes ela está inativa, né? Então, para essas empresas que não tem nada, eu tenho que transmitir? Tem. Tá? Mas espera aí, eu tenho que mandar rubrica, tenho que mandar cargos? Olha só, aí eu vou falar o que é o meu entendimento. Se você mandar 1000, 1005, 1010, 1020, 30, 40 e o 50, povoou a base de dados. Está lá. Beleza. Mas essa empresa não tem movimento.
Tá. Na nossa terceira fase, nós vamos transmitir o registro S1299, que é o indicativo de que a empresa não tem movimento. Mas para eu falar que a empresa não tem movimento, a empresa tem que estar lá na base de dados do... Então, essa carga inicial, ela deve ser feita. Tá claro? Ou seja, aí tá. E se eu não mandar a rubrica, eu entendo que não é problema. Porque se eu não tenho movimentação, que evento, que rubrica, eu vou informá-la. Não preciso. Eu tenho que mandar cargos? Se eu não tenho movimentação, também não precisa. Mas a qualificação do empregador, que é o 1000, 1005 e o 1020, isso eu tenho que mandar. Perfeito? Para as empresas inativas. Ou seja, todo mundo tem que fazer a carga inicial. E para aquelas que não tiverem movimentação, aí sim, num terceiro momento, nós vamos transmitir o registro S1299. E ali a gente vai indicar que ela não tem movimento. Mas para indicar que ela não tem movimento, eu tenho que fazer essa carga inicial. Perfeito? Eu pergunto para os colegas, MEI vai precisar do contado ou não vai? Ok, então. Então tá. O que nós vamos fazer? Tá claro para vocês, então, que a carga inicial tem que acontecer. A ideia é que você... Vamos lá. Faltam 11 minutos aqui. Dá um intervalo para um cafezinho. Olha só. Ah, tá. Perdão. Mudei de base de dados, certo? Aqui eu estou no ambiente de produção. Esse aqui já foi em produção. Deixa eu fechar aqui. Olha aqui, ó, por exemplo, vale alimentação. Ele já foi autorizado e tem um controle aqui, é o número nosso, é coisa interna, tá? Foi o registro 108 que eu enviei. Então, se eu precisar acessar essa informação, eu vou ver ela lá. Então, ela foi, essa rubrica foi autorizada, tá? Aqui eu tive uma rejeição. Estão vendo aqui? Uma rejeição. Autorizados, 104. Ao todo, 106. Tudo bem? Estão vendo aqui? Isso aqui é uma base que já foi utilizada em caráter permanente, oficial, produção. Tá? Estou mostrando aqui no caso a rubrica. Da mesma forma que você viu isso lá no profissional, no cadastro de empregados. Deixa eu voltar para a nossa base de teste. Aí vamos verificar, saber o que estava errado, analisar e a gente vai transmitir novamente. Tá. Aí a gente pode transmitir, vai rejeitar. Esse vai e vem aí não tem, entendo eu que assim, nós não temos penalidade para isso não, tá? Que a gente fica com medo de, eu mandei uma vez, agora eu vou mandar de novo. Não. Voltando aqui para o nosso ambiente. Não vou abordar. É o que eu estou te falando. Hoje, tipo assim, a coisa começou em março oficialmente, né? De fevereiro, perdão, janeiro para fevereiro a primeira fase, março para abril a segunda e de maio agora para frente a terceira fase para aquelas empresas de 78 milhões. Quem não entregou tudo, já está sendo multado e tudo mais? Não está. Entendeu? Um exemplo que eu estou dando foi o caso aí do nosso colega que recebeu uma ligação da Receita, lembrando ele que ele tinha que estar mandando e pediu até uma carta que ele enviasse para abrandar tudo lá. Então, questão de multas, eu não vou entrar nesse mérito, porque na verdade eu não sou a pessoa qualificada, mas eu posso assim quase garantir. E a gente viu, o pessoal que já foi na Câmara dos Deputados e tudo mais, todos estão conscientes das dificuldades. E eu falo pensando aqui em nós. Por exemplo, eu estou com uma dificuldade no registro S1200, que é o da Folha. Né? A gente está adequando ele para fazer a transmissão. Está dando uma rejeição. E a equipe que me dá um suporte com relação ao componente, a estrutura que a gente trabalha, não conseguiu ver o erro. Olha, a crítica que o E-Social está dando para esse envio
para esse evento, ela nem consta no arquivo que você está mandando. Aí o que eles fizeram? Me sugeriram para que eu entrasse em contato, no caso através de e-mail, com o suporte do E-Social na Receita Federal. Eu mandei o questionamento, falei do erro que deu, né, do retorno, da rejeição, mandei o arquivo que nós geramos, ainda fiz um comentário conforme a orientação do meu suporte. Aí ele, no dia seguinte, já teve a resposta. Eu achei isso muito bom. Mas aí ele falou que na linha 49, tal informação era causadora lá da falha. Só que na linha 49 não tinha informação da matrícula do empregado. Tinha informação da rubrica. Então, assim, às vezes eles vão barrar, mas porque lá também tem falhas e ele rejeita mesmo que você esteja correto. Só que a gente não tem com quem falar diretamente, né? Você não tem uma interface que você ainda entra lá para consultar. Porque uma das questões que a gente fica aqui meio que pisando em ovos, transmitir. Como é que está lá essa informação? Ainda não tem uma interface para você entrar e ver o que está lá dentro da base. Isso vai ser disponibilizado? Vai. Mas até o momento ainda não está. Mas entendeu que seria algo parecido com aquilo que você tem hoje para o doméstico, né? Para o social do doméstico, ok? Mas, então assim, a questão das multas, não é que não vai acontecer, ou que não possa acontecer, mas não, eu não vou abordar isso aqui, ok? Cleber, eu gostaria que vocês colocassem na cabeça que vai ter multa, certo? Porque você vai avaliar esse ato passivo de vocês, e mais, certo? Faz de conta que vai ter. Não fique acomodado, não, por favor, gente. Depois chega no último dia, não vai ter multa não, e acomoda e pronto, certo? Então, vamos fazer de conta que vai haver multa, certo? Para que a gente coloque tudo no lugar certo, para que não dê problema futuro. Okay. Ô, Cleber, e levando em conta, eu, Zé Valto, acho que alguns colegas aqui ainda teve lá num evento que teve sobre a E-Social no CRC, o palestrante, instrutor lá, faz parte do comitê gestor do E-Social e, segundo já havia sido informado e foi reafirmado por ele lá nesse evento, o Simples Nacional terá uma outra interface simplificada, exclusiva para empresas do Simples Nacional. E indaguei ele na oportunidade, que foi agora final de maio, salvo engano. Ele falou, olha, nem começaram a mexer com isso, mas vai ter. Ele reafirmou. Tem esse porém, pode acontecer de tudo que estamos vendo depois. Exato. Mas é melhor você, a precaução que o Everaldo está dizendo, do que o caldo de feijão. Exatamente. É como a Vela questionou, empresa do meio, precisa de contador ou não precisa? A gente sabe que nesse contexto hoje precisa, mas a gente sabe também que nesse ponto eles são muito assim, o que puder facilitar para o microempreendedor, para a empresa do Simples, eles vão facilitar. Só que hoje isso não está disponível, a questão do tempo, né? Então eu entendo que a gente vai ter algumas benesses, mas eles só vão anunciar isso lá no final do ano. Antes disso, ninguém vai falar nada, nós vamos estressar, alguns contadores vão entregar o escritório, como a gente falou agora há pouco, né? Vai para o médico, depois vai ver que não é esse bicho de 7 cabeças, mas tudo bem. Olha só, faltam 4 minutinhos, vamos só fazer a transmissão aqui, para a gente começar. Então, depois de tudo que nós passamos aqui, o que eu vou fazer? Eu vou enviar aqui o S1000, tá bom? Então, estou aqui no caráter de homologação. Eu não escolhi a operação. Marquei o S1000 e vou pedir para enviar. Aí vai falar que eu não escolhi a operação. Aí eu já caio marcando que é para incluir e agora eu vou enviar. Ele processou, ou seja, ele gerou um arquivo, converteu para XML, fez a assinatura com o certificado digital e transmitiu. Aqui são as informações que eu montei desse registro, que é o S1000. Ok. Quando você vê o Bzinho aqui, ó, verde, é porque a gente conseguiu transmitir. Não quer dizer que foi aceito. O sistema conseguiu transmitir. Ok? Tá bom. Tá. Foi aceito ou não foi? Não sei. A ideia é que a gente também informe isso automaticamente para o usuário. Mas é você que vai saber se sim ou se não. Se eu vier agora, não, já são 6 horas, eu transmiti,
e eu tenho que ir embora, né? Ou seja, nós vamos lanchar. Tá. Então, você pode voltar amanhã. Essa operação já está registrada lá e você pode consultar ela a qualquer momento. Não há impedimento de eu consultar daqui a 1 minuto ou no dia seguinte, dias depois. Aqui. Então, eu quero fazer uma consulta. O que eu quero consultar? O meu. Aqui ele relaciona para mim aquilo que nós fizemos. No caso, é o meu primeiro registro, meu primeiro envio, do S1000, no dia 4, às 9h57. Essa informação eu guardo. E foi um processo de inclusão. Aí, no devido momento, como foi perguntado, quando tiver uma alteração, eu vou dizer que é uma alteração ou que é uma exclusão, só para a gente saber, acompanhar essa movimentação aqui. E aqui está o detalhe 003. E esse detalhe 03, como eu estou mandando os dados do empregador, eu estou colocando o número da empresa, tá? Só para ser sabido. E aqui tem o número do lote. Quando eu envio, o E-Social me retorna com o número de um lote. Eu guardo essa informação. Por quê? Porque a partir do lote, eu consigo trazer as informações para saber se foi autorizado ou não. Então tá bom. Como eu estou no modo de consulta, eu vou clicar nessa linha, ele traz a informação aqui para cima. Lá. E o que ele está dizendo aqui? Está em... Na verdade, aqui, pelo tempo que a gente conversou, já era para ter autorizado. Como eu te disse, esse tempo de resposta não é pai e bola, não. Tá? Então, em 5 segundos já tem resposta. Pode ser que ele gaste aqui uns 10 minutos, a gente vá para o cafezinho, volte, e ele ainda está em processamento. Mas eu vou insistir aqui, ó. Eu vou clicar de novo e vou consultar. Espera aí, só um pouquinho. Olha lá. Vocês estão entendendo? Então, assim, pode rejeitar? Pode. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Autorizou. Está autorizado. Sim, pode perguntar. Manda outro, agora vou esperar. Quando voltar, o café. Ah, tá. Ok. Ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Então, assim, só um comentário. Eu poderia marcar S1000 e 1005 e enviar? Pode. Tá. O que pode acontecer? Aí eu vou falar o que pode, mas é o que eu acho. Isso é um achismo. As informações que vão, para ele validar o 1005, já tem que ter sido autorizado o 1000. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, você vai ter uma rejeição do 1005, porque ele está buscando as informações, mas ainda não gravou o 1000 lá na base. Então, qual que é a sugestão nesse primeiro momento? Mande o 1000 e confirme se foi autorizado. Foi. Aí, na sequência, eu vou mandar o... Então, 1005, eu estou no modo de consulta. Se eu quero enviar, eu vou mandar enviar na consulta. Você está no modo de consulta, mude a operação. Então, eu quero incluir. Estou incluindo o 1005 e eu vou enviar. Parou. Ele está processando, conseguiu, já enviou. Aí agora haverá até que a gente pare, para na volta a gente verificar isso aqui. Verificar isso, eu gostaria o seguinte, gente. Vocês vão para o café? Vão. O rapaz também tem café, certo? Isso. É. Para cima dele não. Tá bom? Ok. Hã?